Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Arli, professora de Geografia do Instituto Genara Viana. Aqui vai mais um vídeo para a galera do 7º ano, turma 700 e 701. E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Desejo que todos estejam bem, tá? Morrendo de saudade. Bom, nesse vídeo vamos falar do capítulo 12 da apostila de vocês aí, que vem como título Norte das drogas do sertão à industrialização, né? Mais uma região aí para trabalharmos. Lembrando que a P2 do segundo trimestre, ela vem composta pelo capítulo 11 e o capítulo 12. Então, o capítulo 11 já está fechado, revisado, tá? As correções feitas. E agora vamos falar aí do capítulo 12, né? E vamos trabalhar esse capítulo direitinho para vocês fazerem a prova. Bom, o capítulo tem como objetivo identificar características gerais do processo de povoamento da região norte. Também conhecer aspectos socioeconômicos e culturais desta região, tá? Então, vamos começar falando na página 23, tá? Onde fala região norte, contrastes demográficos. Localizada no extremo norte do Brasil, a região norte ela é composta por 7 estados, né? Como mostra aí no próprio mapa Divisão Política na página 23. Pará, Amazonas, nasceram após o desmembramento do Grão-Pará em 1903. O Acre, que pertencia à Bolívia, foi anexado ao Brasil como território federal nos anos de 1940. Surgiram outros 3 territórios, Amapá, Rio Branco, o atual território de Roraima, e Guaporé, que é a atual Rondônia. Já em 1988, o estado de Goiás foi dividido, dando origem ao Tocantins, que passou a integrar a região norte. Trata-se da região de maior extensão territorial do Brasil, né? Com uma área de 3,8 milhões de quilômetros quadrados, cerca de 45% do total brasileiro. A região norte, porém, abriga a segunda menor população dentre todas as regiões do Brasil, à frente apenas do centro-oeste. São aproximadamente 18,4 milhões de habitantes, o equivalente a 8,7% da população brasileira. Dessa forma, a região norte constitui um dos grandes vazios demográficos do Brasil, como pode ser visto também no mapa localizado na página 23. Na página 23 tem 2 mapas, né? O primeiro é divisão política e o segundo sobre a densidade demográfica da região norte brasileira, ok? Nessa mesma página, galera, tem aí o quadro mostrando estado, área por quilômetro quadrado, população por habitante aí, e densidade demográfica por habitante por quilômetro quadrado. Então, tem todos aí os estados que compõem a região norte, área, a população e a densidade. Então, peço a vocês que dêem uma olhada aí nesse gráfico que mostra os estados aí da região norte. Vamos falar um pouquinho sobre o início da exploração, né, da região norte, localizado na página 24. No começo da ocupação do atual território da região norte, os portugueses buscavam conhecer e explorar as riquezas dessa parte do Brasil, além de assegurá-la para a metrópole. Era bastante difícil adentrar na floresta densa, por isso os colonizadores se valiam da experiência dos indígenas, né? Eles pegavam os nativos que conheciam muito bem a região para fazer essa exploração dentro do território. Entre os principais itens que primeiros despertaram o interesse dos portugueses estavam as chamadas drogas do sertão. O que vem a ser isso, galera?
o cacau, o guaraná, a baunilha e outras especiarias extraídas da floresta equatorial, que tinha grande valor comercial na Europa. Os portugueses também estavam interessados nos indígenas, que, caçados e aprisionados pelos colonos, serviam ali de escravo, né, para trabalhar para os portugueses. Os escravos que na época não aceitavam essas condições, a maioria deles eram mortos, né? Foi o período aí de grande morte mesmo dos nativos nessa região, ok? Belém e Manaus são dois polos de desenvolvimento na região norte do Brasil, tá? Na página 26, vem contando um pouquinho dessa história, né? Como isso aconteceu, como foi crescendo o desenvolvimento dentro das duas áreas para se tornar aí dois grandes polos de desenvolvimento. Então, vamos falar um pouquinho disso. Belém foi fundada em 1616, com a construção do forte do presépio, hoje conhecido como Forte do Castelo. Mais tarde, em 1737, Belém tornou-se sede do estado do Grão-Pará e Maranhão, que correspondia aproximadamente a toda a Amazônia brasileira, tá? Vocês também têm um mapa lá da página 25 que podem visualizar essa situação que eu estou falando com vocês. A divisão política em 1772 e passou a exercer função militar como ponto de defesa da região. Por causa do seu porto, construído pela Companhia Inglesa Porto Pará, tornou-se um influente centro comercial que fomentou a exportação das drogas do sertão. Lembrando que essas drogas do sertão, cacau, né, a pimenta do reino, uma série de especiarias encontradas dentro da floresta equatorial, na região norte do Brasil, tá? Que tinha um valor muito grande e era vendido para outros países. Tornou-se afluente centro comercial, né? E, com isso, Portugal consolidou sua soberania na bacia amazônica. Situada próxima à foz do rio Amazonas, Belém serviu como porta de entrada para os conquistadores portugueses, que aos poucos dominaram o interior da região, formando suas primeiras vilas. Em 1755, o primeiro-ministro de Portugal, Marquês de Pombal, fundou a Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão, impulsionando o desenvolvimento de Belém. Tá? A criação da companhia estimulou o cultivo do café, como tabaco, arroz, cana-de-açúcar, algodão, entre outros produtos, principalmente cacau, que era o maior responsável pelo desenvolvimento da capitania do Pará na segunda metade do século XVIII. O cacau ele foi muito importante, tá? Neste período, como atividade mesmo econômica. Ainda em 1755 foi criada a capitania de São José do Rio Negro, que depois de se tornar o estado do Amazonas, a principal capital do estado foi Barcelos, sendo posteriormente transferida para Manaus, localizada nas proximidades do encontro dos Rio Negros e Solimões. Apesar das missões religiosas portuguesas que visavam catequizar os índios das ações dos bandeirantes e colonos e da exploração das drogas do sertão, foi somente entre os séculos XIX e XX que o norte teve ocupação mais significativa, tá? Também pode ser visto lá no segundo mapa da página 25. Outra situação que fez com que houvesse tanta ocupação, o processo de desenvolvimento crescesse cada vez mais dentro da região norte, foi a produção da borracha, tá? Que teve aí o início efetivo do povoamento. Essa atividade, ela fez com que toda a região, né, crescesse aí ao longo do tempo. Esse assunto está localizado na página 27 da apostila de vocês. Então, o norte permaneceu pouco explorado até meado aí do século XIX. A situação começou a se modificar com a extração do látex das seringueiras,
para a produção de borracha. Nessa época, a indústria automobilística vivia um momento de grande desenvolvimento do mercado internacional e necessitava da borracha para a fabricação de pneus. Com a abundância das seringueiras da floresta, né, na região, a região atraiu muitos migrantes, principalmente da região Nordeste, que enfrentava uma de suas piores secas. E nesse período, eles acabam realmente migrando para outras regiões em busca, né, de uma condição de vida melhor. Os nordestinos saíram de sua terra natal, buscando melhores condições de vida, quando chegavam para trabalhar nos seringais, constituindo a principal mão de obra na exploração do látex para a produção da borracha. Entretanto, o pagamento dos trabalhadores em geral era insuficiente para suprir necessidades essenciais, como alimentação, vestuário e transporte. O acesso aos seringais, que se situavam no interior da floresta amazônica, só era possível em embarcações dos próprios seringalistas. Ou seja, os trabalhadores, né, eles saíam da sua região de origem, como principalmente a Nordeste, iam para essas áreas, sendo que para chegar às seringueiras só através de barcos, as embarcações eram dos próprios donos das seringueiras. E aí o que acontecia? Os trabalhadores, em busca de trabalho, para sobrevivência mesmo, eles acabavam adquirindo dívidas com esses donos das seringueiras, e no final do mês, na hora de receber o pagamento, ou seja, esses trabalhadores eles estavam mais devendo, né? E acabavam não tendo o que receber. Com isso era uma estratégia usada pelos seringalistas, porque mantinha de alguma forma esses trabalhadores presos ali naquela região. Eles não tinham como voltar. E aí começa esse processo de ocupação, né, de povoamento mesmo efetivo na região. Porque eles não tendo condições de voltar para a sua região de origem, né, eles acabavam morando, arrumando um jeito de ficar por ali mesmo. E com isso construindo meios de sobreviver dentro daquela própria região. Por isso que vem como título no texto de vocês, produção da borracha, início efetivo do povoamento. Porque tem toda aí essa situação que ocorreu, né, com os trabalhadores que vinham de outras regiões para a produção mesmo da borracha dentro da região norte. Então vamos lá. A borracha tornou-se fonte de riqueza para boa parte dos moradores da capitania do Pará e do Amazonas. Nesse momento iniciou-se uma nova etapa de desenvolvimento urbano em Belém e em Manaus. Belém, maior e mais bem localizada, logo se tornou o grande centro mundial do comércio da borracha, vivendo os anos de esplendor e riqueza. O Teatro da Paz, que existe esse teatro até hoje, por exemplo, inaugurado em 1878, tornou-se local de apresentações artísticas que reuniram a aristocracia da cidade. Os ricos, né? Os artistas renomeados. Os ricos seringalistas também adquiriram costumes aristocráticos, influenciados pelos filhos que estudavam em países europeus, principalmente na França e na Inglaterra. No ano de 1896, foi inaugurado o Teatro do Amazonas, com painéis internos pintados por renomados artistas italianos, tá? Esse teatro também existe até hoje. Pode ser visto todos esses painéis feitos por esses artistas italianos, ok? Então aí tá um pouquinho da história, né? De como aconteceu o povoamento na região norte do Brasil, ok? No próximo vídeo, eu vou falar com vocês, dando continuidade ao capítulo, da ocupação definitiva, né? As construções de estradas, entre outros assuntos que vem aí dentro do capítulo. Tá bom, meus amores?
Então, só estamos iniciando o capítulo 12. Começa já a colocar em ordem aí. Tendo dúvida, entra em contato comigo. Beijo no coração. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.